Olá pessoal, vamos ver hoje como inserir figuras e tabelas de acordo com o modelo do Cientec, certo? Então o que a gente verifica é que o Cientec tem uma seção apenas indicando como inserir as figuras. Esse aviso vai servir para as pessoas que indicaram já a figura durante todo o texto, tá? E ao longo do texto está aparecendo cada figura e cada tabela. Então, inicialmente a gente vai criar uma seção, certo, de legendas das figuras, que será lá no final do texto, ok? Em seguida, a gente vai copiar esse texto que ele tem a inserir figura 1 aqui e vai colocar no local da nossa figura atual. Então, a gente pega a figura, remove e vai colocar esse texto, tá? A figura, quando a gente remover, vamos colocar toda ela, tanto a legenda quanto a figura, numa seção no final com o título Legendas das Figuras. Então vamos lá. Eu vou pegar apenas um exemplo aqui, o trabalho de Michele, Edileuza, Maria Josiane e Rodrigo, apenas para exemplificar como ficaria esse caso aí em uma situação prática. Então a gente tem aqui a figura 1, certo? Assim que o texto é citado no parágrafo, figura 1, atualmente a figura está aparecendo. Então citei ela, em seguida a figura aparece, certo? Ele tem que estar imediatamente próximo, um pouco antes ou um pouco depois, tá? Mas o mais indicado é um pouco antes, no próximo parágrafo. Então aqui tem a figura 1, vou lá no modelo do Cientec, copio esse texto, inseri a figura 1 aqui, certo? E aí vou colocar exatamente aí, certo? Onde está a figura 1. Recorto a figura 1, tá? Removo ela do local dela. Removo ela do local dela, certo? Levo lá para o final, depois que acaba tudo, certo? Depois das referências. E aí eu vou colar a figura 1 aí, certo? Lembre-se, o título que a gente coloca é Legendas das Figuras, conforme tem lá no modelo do Cientec, tá? Legendas das Figuras, 2 pontos. E aí coloco a figura. Então a figura 1 ficou tanto a legenda quanto a figura lá no final. E lá no local que ela estava, ficou apenas o indicador de que ali era a posição dela. O indicador, inserir a figura 1 aqui, certo? Inserir figura 1 aqui. Mesma coisa para a figura 2, certo? Eu tenho a figura 2, eu posso ou copiar do Cientec ou copiar do meu próprio artigo, uma vez que já coloquei no artigo. Então, onde está a figura 2, certo? O gráfico da figura 2 está aí. Eu vou lá e coloco inserir a figura 2 aqui. Aí eu recorto a figura 2 com legenda, certo? Um atalho para quem usa atalhos é o Ctrl X, tá? Apertou, selecionou ele, Ctrl X, ele recorta e aí dá um Ctrl V, ele cola lá no final. Ele vai colar a legenda junto com a figura. Mesma coisa para a tabela, tá? A gente vai fazer tudo isso daí para todas as figuras. No final do nosso artigo vai ter apenas esses textos. O nosso artigo completo não vai ter nenhuma figura, vai ter apenas o texto. Inserir figura 1, inserir figura 2, vai ter somente isso daí. Inserir figura 1, inserir figura 2, não vai ter nada de figura durante o texto, só lá no final. Quando a gente acabar isso daí, a gente vai fazer com as tabelas também, tá? Então, um exemplo aqui para a figura 3, como é que ela ficaria? Mesma situação, inserir lá o texto padrão e aqui no final eu coloco a figura 3. Então já coloquei figura 1, figura 2, figura 3. Faço isso daí para todas as figuras. E ao final, quando terminar tudo, eu vou fazer também para as tabelas, tá? Vou fazer inicialmente para todas as figuras, no final vou fazer para a tabela. Que é a mesma coisa, se você ver, a única diferença é que tem inserir tabela 1 aqui. E lá no final, quando acabar a legenda das figuras, você coloca a legenda das tabelas. E aí vai recortando todas as tabelas do texto e colocando em ordem lá no final. Ok? Abraço.